Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Noemi. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que dê um like para que essa palavra alcance muitas vidas, que muitas vidas sejam edificadas por essa palavra. Hoje não vai ter fundo musical, né? Porque eu tive um problema aqui com a internet. Mas o importante é que a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada, né? Vou pregar em nome de Jesus e vou fazer uma oração antes de começar essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, meu Deus, pela tua bondade, pela tua rica misericórdia, Pai, por termos dado o privilégio de ter, meu Deus, a nossa salvação. Pai, eu te peço que o Senhor se faça presente aqui, meu Deus, através dessa palavra, Pai. Que o Senhor me use para falar com essa pessoa, meu Pai, que precisa ouvir a tua voz, meu Deus. Que o Senhor se manifeste aqui de maneira gloriosa, meu Pai, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 19, que diz: o irmão ofendido é mais difícil do que uma cidade fortificada. Então vamos entender essa palavra, né? O Espírito Santo vai revelar essa palavra. Salomão, né? Na sua sabedoria que Deus deu a ele entendia de muitas coisas. Ele era um rei muito sábio e ele entendeu que quando um irmão ele é ofendido, é caluniado, né, injustiçado, traído, perseguido, quando alguém faz algum mal, fere a um irmão, ele está dizendo que esse irmão será difícil de ser conquistado. E ele fala, né, que ele vai ser mais difícil de ser conquistado, né, que ele fala é mais difícil do que uma cidade fortificada, porque a cidade fortificada era difícil de um inimigo tomar posse de uma cidade fortificada, porque os reis reforçavam a cidade, né, botavam um muro bem reforçado, mandava botar um muro bem reforçado para que os inimigos não entrassem. E Salomão está dizendo que quando um irmão é ofendido, é como se ele tivesse uma muralha bem resistente dentro dele, que impedisse que ele volte de novo, né, para o evangelho, que volte de novo para a presença de Deus. É muito difícil trazer uma pessoa, é isso que ele está querendo dizer, que é muito difícil de trazer uma pessoa de volta para a casa do Senhor, quando ela é machucada lá na casa do Senhor. E essa palavra é para que a gente venha se alertar, para que a gente venha ter a responsabilidade de não ferir o nosso irmão, ter o cuidado, o que muitas pessoas não têm tido, né? Muitas pessoas têm ferido seu irmão, perseguido por coisas tão bestas, fúteis, por causa de lugares, né? Porque não aceita estar em um lugar menos favorecido que o irmão, por inveja, por orgulho, por soberba. Às vezes até mesmo também o líder que não sabe apacentar a ovelha, não tem sabedoria, ofende, machuca, julga, porque o ser humano ele julga muito, né? E a gente vê muito isso acontecer na igreja. Irmãos que estão desviados por causa disso, porque foi maltratado por outro irmão ou foi maltratado pelo seu líder não cuidou direito dele, né? Não mostrou o amor, o verdadeiro amor do evangelho, né? Que é aquele que corrige, mas com amor, com mansidão, como a palavra de Deus mesmo fala, né? Que os líderes têm que orientar, corrigir com mansidão. E Jesus falou a respeito disso, né? Lá em Lucas capítulo 17, vamos para Lucas capítulo 17, verso 1 e 2, que diz assim: e disse Jesus a seus discípulos: impossível é que não venham os tropeços,
mas ai daquele por meio de quem eles veem. Versículo 2: melhor seria que ele atasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um desses pequenos. Então Jesus está falando aqui, que existe uma responsabilidade sobre nós, que a gente não pode impedir alguém de entrar no reino do céu. Através de quê? Através do escândalo. Quando fazemos alguma coisa que faz o nosso irmão se escandalizar, né? Por exemplo, quando a gente maltrata o irmão, como eu falei, faz alguma coisa de ruim que não condiz com a palavra, porque a palavra é amar o próximo como a si mesmo. E se você ama seu próximo, você não vai maltratar seu próximo, você não vai fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então Jesus está dizendo, e ai dessa pessoa que fere a seu irmão, que faz do evangelho um escândalo, que é uma pedra de tropeço. Ai dessa pessoa que é uma pedra de tropeço. Ele está dizendo que é impossível que venha um escândalo, mas ai dessa pessoa que escandaliza o evangelho, né, com suas atitudes, que fere, que maltrata as pessoas, que escandaliza o evangelho com pecado, né, e diz que é de Deus, mas se comporta como pessoas ímpias. E ele fala, né, como eu falei no 2, ele diz que melhor seria que essa pessoa fosse atirada no mar com a pedra no pescoço. Que ele está dizendo o quê? Que seria melhor que essa pessoa nem vivesse, se fosse para tirar as pessoas do reino do céu. Então Jesus, ele fica chateado quando ele vê alguém que está na igreja e tira a outra pessoa da igreja. Então, tanto irmãos como líderes, se tirar alguém da palavra, do caminho, se escandalizar, Jesus está dizendo aqui, que ele vai cobrar. Ele vai cobrar, né, a alma que foi desviada. Ele vai cobrar o sangue daquela alma. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, como a gente age com nossos irmãos, tirar essas coisas que não provêm de Deus, a discórdia, né, a inveja, o orgulho, a soberba, tirar essas brigas, essas contendas, porque isso não vem de Deus, isso não é evangelho, entendeu? Isso não é evangelho. O evangelho que Jesus pregou não foi um evangelho de maltratar ninguém. Jesus, ele nunca precisou maltratar os discípulos para ser respeitado pelos discípulos, de maneira nenhuma. E olha, ele era Senhor e Mestre, ele lavou até os pés do discípulo. A mesma coisa foi o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores, né, daquela época. Foi um dos maiores pregadores aqui da terra, assim falando. Ele sempre mostrou o exemplo. Ele disse até para a própria igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu pergunto, será que muitos cristãos podem dizer isso? Para seu familiar, para seu irmão de igreja, para seu patrão, até mesmo seu líder, pode dizer isso para os seus liderados, que tem que ser imitador dele como é de Cristo, porque Paulo, ele tinha autonomia para dizer isso. Porque ele diz que as pessoas, nas cartas dele, ele fala que os irmãos acreditaram nele porque viram a mudança dele. Porque nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja. Então eles viram o convertimento de Paulo. Então por que muitos hoje não querem buscar a Deus? Porque vê mau testemunho de pessoas que dizem que é de Deus e se comporta mal, e porque muitas almas estão saindo da igreja, estão desagrejadas, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas quem entrou na igreja e saiu por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Eu discordo, isso é um engano, e a palavra está deixando bem claro que tem pessoas que tiram a outra do caminho, que é uma pedra de tropeço. Então a palavra de hoje é, não seja uma pedra de tropeço, seja aquela pessoa que vai somar,
que vai ajudar seu irmão na fé, que vai fortalecer teu irmão na fé, que vai dar uma palavra de apoio, porque Jesus ele fala, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Se eu sou de Deus, eu tenho que concordar com as coisas de Deus, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus, e não viver fazendo a vontade do mal. Então tá aí a palavra de Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.